Muito bem, shalom para todos, bom dia, boa noite, boa tarde, dependente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Desejo-lhes uma boa semana, que nós chamamos no hebraico de Shavuatov. Então, Shavuatov para todos vocês. E por que eu estou fazendo essa saudação em hebraico? Shalom, por quê? Quero revelar para vocês, né? Poucas pessoas aqui sabem, ou talvez muitas pessoas sabem que eu tenho uma descendência judaica. E muitas pessoas perguntam: Alberto, você é judeu ou você é adventista? Eu sou os dois. Sou judeu e adventista. Mas é possível um adventista ser judeu? Sim, é possível um adventista ser judeu. Mas eu quero lhes trazer para vocês uma novidade sobre a história de José. José, filho de Jacó, que no hebraico nós chamamos de Yosef ben Yaakov, que significa José, filho de Jacó. Yosef, José, ben, filho, Yaakov, Jacó. Ou seja, José, filho de Jacó. Eu quero provar para vocês, dentro da Torá, dentro dos mandamentos, que José, ele não apenas guardava o Shabat, que é o sábado, mas ele guardava todos os mandamentos no Egito. Mas espera aí, como José ele guardava o Shabat no Egito? Como que ele obedecia os mandamentos no Egito? Se a Torá, se os 10 mandamentos foram revelados para Moshe Avino, para Moisés lá em Êxodo 20. Aí é que tá. Quero provar para vocês. Então, se você quiser saber dessa história e saber desse segredo, fiquem comigo até o final, tá bom? E diga-me de onde que você está assistindo esse vídeo e comenta aí, eu quero saber. E antes de eu começar esse vídeo, eu provei para vocês que... eu falei para vocês que existe judeus adventistas. Sim, existe. E agora eu quero provar para vocês que existe judeus adventistas. Inclusive, eu separei para vocês aqui, eu peguei na enciclopédia judaica e na enciclopédia da adventista, uma história de um judeu que se tornou adventista, continuando judeu, e ele teve todo o apoio de Ellen White. Esse judeu chama-se Frederick Ernest Cohen. Cohen é um nome judaico. Ele nasceu em Londres, na Inglaterra, em 30 de setembro de 1867, filho de Farouk e Miriam Cohen, ambos de etnia judaica e adeptos estritos do judaísmo ortodoxo. Antes do crescimento de Frederick, os Cohens fugiram da Polônia e da Alemanha devido à perseguição antissemita e finalmente se estabeleceram na Inglaterra durante o primeiro mandato de Benjamin Disraeli como primeiro-ministro. Frederick foi criado como judeu ortodoxo, ao mesmo tempo cogitando a ideia de se tornar um rabino. Em 1886, logo após a morte de seu pai, Frederick imigrou para a cidade de Nova York, que ele chamou de esta grande metrópole judaica do mundo, até porque muitos judeus residem até hoje em Nova York. Acredita-se que foi lá que ele mudou o seu sobrenome para Gilbert, judeu ortodoxo e ao mesmo tempo cogitando a ideia de se tornar um rabino. Olha só essa história desse judeu que se tornou adventista e continuou sendo judeu, tendo o apoio de Ellen White. Ellen White vai entrar já aqui na história. Depois de um período em Nova York, Gilbert mudou-se para Boston, a pedido de uma organização trabalhista, e lá passou a morar com uma família adventista do sétimo dia. Aqui vai começar a conversão dele e reconhecer Jesus como o Messias. E ele foi morar com uma família adventista do sétimo dia. Anteriormente, expressando uma animosidade pelo cristianismo, Gilbert ficou comovido com o amor que experimentou dos adventistas. Gilbert
foi batizado como adventista do sétimo dia em 1889. Eu estou falando de um judeu que não acreditava em Jesus. Um dos poucos judeus convertidos à denominação desde o seu início em 1863. Após a sua conversão, Gilbert se tornou comportor e logo se formou em religião. No verão de 1894, com o apoio financeiro, olha só, no verão de 1994, com o apoio financeiro da Igreja Adventista, os adventistas acreditam que os judeus são seus antepassados espirituais e compartilham com eles a reverência do Shabat, ou seja, do sábado do sétimo dia. Gilbert iniciou uma campanha judaica pública, ou seja, uma campanha pública judaica para ganhar também seus irmãos judeus, que estima-se 20 mil judeus que moravam em Boston para a fé no cristianismo. Os métodos de Gilbert eram inovadores e inéditos entre os ministros adventistas. Ele pregava em língua de origem indo-europeia, falada predominante pelos judeus que viviam na Europa. Em reuniões ao ar livre, participava de debates públicos com o rabino e publicava seus escritos voltados para a mente judaica e em forma de folheto. Em 1896, Gilbert se casou com Ella May, uma mulher adventista, e o casal teve 2 filhas e 2 filhos. Ele publicou uma série de monografias robustas e sofisticadas que fornecem percepções profundas sobre o Tanar, que é o assim chamado Antigo Testamento, e a história, cultura e tradição judaica. E suas ligações com o cristianismo e a singularidade de suas obras podem ser vistas. Ele imprimiu sobre seu nome na página de rosto um cristão judeu. Muitas de suas obras agora são consideradas clássicas pelos adventistas do sétimo dia. Lições práticas de experiência de Israel para a igreja de hoje, 1902. Muitas de suas obras são agora consideradas clássicas pelos adventistas do sétimo dia de Israel, a igreja do judaísmo de hoje, e para o cristianismo e a obra do evangelho entre os judeus. O Messias e o seu santuário, 1911, e o Messias em seu santuário, 1937. Em 1906, Gilbert iniciou uma missão em Boston, no maior projeto adventista. Gilbert dava palestra sobre temas bíblicos e história judaica. Realizou escola sabatina e cultos na igreja, prestou assistência médica, acolheu órfãos, alimentou os pobres, oferecia aulas de costura. Os serviços sociais eram significativos. O ministério de Gilbert aos judeus foi apoiado, olha só, de todo o coração e vocalmente por Ellen G. White, entre 1827 e 1915, a cofundadora e profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De 1907 a 1922, Gilbert foi fundador e diretor do Departamento Judaico da Igreja, um escritório administrativo e encarregado de evangelizar a população nos Estados Unidos em 1922. Gilbert foi eleito o primeiro secretário-geral do campo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um oficial que era uma espécie de diplomata ativo para os membros globais. Nesta posição, Gilbert viajou ao redor do mundo como embaixador adventista, sempre nos esforços adventistas para crescimento. Agora, preste bem atenção a essa curiosidade. Gilbert descansou no Senhor na manhã de Shabat. Olha só que curiosidade.
Ele descansou na manhã de Shabat, 31 de agosto de 1946, aos 78 anos, em sua casa nos arredores de Washington. Um trabalhador sério, dedicado, não considerado nenhuma tarefa árdua demais para empreender. Isso aqui são elogios da comunidade judaica ortodoxa de Israel. E essa história também está na Enciclopédia Adventista. Eu fiz questão de extrair e contar para vocês essa história. Por quê? Porque eu também sou um descendente de judeu. E muitas pessoas me perguntam, é possível um judeu se converter a Cristo? Claro que é. Provei para vocês aqui agora. Agora vamos para a temática do vídeo. E eu quero provar para vocês que José, Yosef, ele guardava o Shabat e obedecia os 10 mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas vários mandamentos que tem na Torá, que são 613 mandamentos que tem na Torá. Os 10 mandamentos estão ali em Êxodo 20, porém, existem outras centenas de mandamentos que tem na Torá. Vamos lá, vamos então começar e dar início à temática de hoje. Eu quero que vocês prestem bem atenção em cada detalhe e provas que eu vou mostrar para vocês que José guardava o Shabat e obedecia os mandamentos antes de Êxodo. Então vamos começar o vídeo desejando para vocês muita brahá, muita bênção, muita emuná, muita fé, muita bitahom, muita confiança e simha, que é alegria no hebraico. Então eu provei para vocês que eu sou um adventista judeu. Tá mais que provado agora, tá bom? Vamos dar início ao nosso vídeo. Bom, vamos começar por aqui. Como que José guardava o sábado se a Torá, os 10 mandamentos, foram entregues para Moisés lá em Êxodo 20? Pessoal, desde os primórdios, os mandamentos eles já existem. Inclusive, você pode ler no livro de Ellen G. White, livro dos Patriarcas. Ela prova ali, e isso não é coisa de adventista, não. Isso é Torá. Isso está na Bíblia, está na Torá, nos 10 mandamentos. Primeiro, os nossos sábios nos ensinam que muito antes de Êxodo 20, ou seja, os 10 mandamentos foram ali estabelecidos, entregues a Moisés em Êxodo 20, os nossos antepassados já guardavam a Torá antes mesmo dela ser dada ao povo judeu. Eu quero lhes trazer provas cabais que José guardava, não só José, mas vários patriarcas, mas eu separei aqui Yosef Hatzadik, José o Justo, porque a história dele é muito legal e eu me identifico muito com a história de José. Olha só, primeiro que José, ele era filho de Jacó. Os nossos sábios dizem que José estudou 14 anos com seu pai Yaakov na Beit Yeshiva de um dos filhos de Noa, de um dos filhos de Noé. Preste bem atenção nisso. A Torá, ela foi passada de Adão até os dias de Jacó e foi entregue a Moisés no Monte Sinai, no capítulo 20 de Êxodo. Isso aqui é muito sério. Então os nossos sábios dizem que José estudou 14 anos na Yeshiva, numa escola com um dos filhos de Noé, que ensinava a Torá. Por qual motivo José estudou a Torá durante 14 anos? Porque Jacó, ele recebeu uma nevoá significa profecia. Dentre seus filhos, José seria o protagonista, daria início à história ao povo judeu. Também José é o arquétipo de Jesus. José, ele tem características similares messiânico de Jesus. Então, daqui dará-se início à redenção de Israel e toda a história de Israel e da igreja também, pois aqui sai uma genealogia entre Jacó até a Jesus. Então ele foi preparado, por isso que José ele ganha uma túnica de várias cores do seu pai, não porque ele era bonitinho, não porque ele era um filhinho engraçadinho, não, é porque José ele era dedicado à Torá.
Então, como presente, ele ganha uma túnica de várias cores, como um diploma, como canudo por ser um filho estudante de Torá e conhecedor de Torá e obediente à Torá. Por isso ele ganha essa túnica. Agora eu quero revelar para vocês que José guardava o sábado e guardava os mandamentos. Quando José estava no Egito, eu não preciso aqui contar a história de que ele foi vendido, porque todo mundo sabe que ele foi vendido para o Egito, ele ficou lá vários anos. Estima-se que ele ficou 30 anos ou mais. Enfim, todos nós já conhecemos a história de José de cor e salteado. Uma história linda, uma mensagem muito ensinada, mas infelizmente muito mal interpretada. Quando José ele estava no Egito já há anos, quando houve o primeiro encontro de seus irmãos com José, os nossos sábios dizem que José envia através de seus irmãos um vinho velho. Está na Torá isso, está na Bíblia. Um vinho velho para Jacó, para o seu pai Jacó. Significa que o vinho velho significa que José não apenas aprendeu a Torá, os mandamentos, como também obedeceu tudo à risca que seu pai lhe ensinou durante todos os anos no Egito. O vinho velho significa uma mensagem subliminar para Jacó que José permaneceu tzadik, justo no Egito. Ele não deixou o Egito dominá-lo, pelo contrário, ele dominou o Egito. Olha só, vou repetir mais uma vez, porque a pedagogia diz que se nós repetirmos um texto, uma fala, mais de uma vez, fica fácil de assimilar e você decorar. José, ele não foi dominado pelo Egito, ele dominou o Egito. É por isso que Jacó ele fala assim, José vive. Viver não é apenas fisicamente, não. Jacó quer dizer o seguinte, meu filho, ele vive espiritualmente porque ele conseguiu resistir todas as impurezas negativas de avodazará e de idolatria que existia no Egito. Por quê? Porque ele obedecia os 10 mandamentos. Não só os 10 mandamentos, mas ele obedecia vários mandamentos. Vamos começar por aqui então, para o vídeo não ser muito longo, para mim encerrar logo. Provas que José obedecia aos mandamentos, antes de Êxodo 20. Olha, Êxodo 20 diz o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus. José, ele cumpriu essa mitzvah. Em Gênesis 50, 19, mitzvah é mandamento. Quando José ele falou o seguinte, eu estou no lugar de Deus, ou seja, ele estava cumprindo esse mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, só há um Deus. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único, Echad, Deus. Ou seja, José, ele estava dizendo, eu estou no lugar de Deus porque só existe um Deus. Então aqui ele estava cumprindo o mandamento que só existe um Deus. Outra base da Torá, que José obedeceu os mandamentos. Êxodo 20 diz, não haverá diante de ti quaisquer outros deuses. José e Yosef obedeceu essa mitzvah. Gênesis 42, 18. E a Deus, melhor dizendo, a quem eu temo. Ou seja, José estava garantindo que ele não servia nenhum Deus no Egito. Somente um Deus que ele servia, que é o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o nosso Deus. Vamos para outra prova que José obedecia os mandamentos. Vamos lá. Êxodo 20 diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. José obedeceu esse mandamento, essa mitzvah. Gênesis 42, 15, quando ele disse para Faraó, pela vida de Faraó, José não jurando pela vida do Senhor, ou seja, ele obedeceu o mandamento de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem muita gente que diz para a namorada, para a esposa, olha, eu juro no nome de Deus. Cuidado, você está pecando e usando o nome do Senhor teu Deus em vão. José ele obedeceu a Deus dizendo o seguinte, pela vida de Faraó, não jurando pela vida do Senhor. Então ele obedecia os 10 mandamentos ou não? Claro que ele obedecia. Vamos agora para o Shabat, que é aqui, que é o cerne, né? Que as pessoas dizem que
os patriarcas não guardavam o Shabat. Vou revelar para você aqui agora que José guardava o Shabat. Êxodo 20, lembra-te, Zahor, lembra-te do dia de Shabat, lembra-te do dia do sábado. E qual prova bíblica que José guardava o sábado? Vamos aqui revelar. José guardava o sábado no Egito. Gênesis 42, entre as entrelinhas do texto, prova que José guardava o Shabat. Em relação a Yosef, os nossos sábios dizem que José guardou o Shabat. Isso está na Parashá de Miketz, que é o Gênesis 42. Quando Yosef viu Benjamim chegar ao Egito com o resto de seus irmãos, ele ordenou: traga os homens para a minha casa, mate os animais e prepare a carne, pois eles jantarão comigo à tarde. Olha só, Gênesis Bereshit 43:16. Os sábios entendem aqui que a preparação descrita deste versículo é a preparação da sexta-feira para as refeições de Shabat ou Shabatot. Bereshit Rabat, que é um tratado do Talmud, também afirma que a palavra preparar é invariavelmente usada com os preparativos para o sábado. O uso da palavra preparar aqui prova que José e Yosef guardavam o sábado antes de ter sido legislado para o povo judeu. Aqui é uma das provas de que José guardava o Shabat. E guardava não só o Shabat, mas também todos os mandamentos. Outra prova que José guardava os mandamentos. Êxodo 20, que fala sobre honrar o teu pai e sua mãe. José obedeceu os seus mandamentos. Gênesis 37:13. Ele falou o seguinte: Israel disse a José: seus irmãos não estão apacentando as ovelhas? Ou seja, Jacó falou para José: seus irmãos não estão apacentando as ovelhas em Siquém? Vá e eu te enviarei a eles. E ele disse a Jacó: aqui estou ao seu serviço. Ou seja, José estava obedecendo o mandamento de honrar o pai e também a sua mãe. Outra prova que José guardava os mandamentos: não matarás. José não matou Potifar. Outro mandamento que José obedeceu: não cometerás adultério. José não cometeu adultério com a esposa de Potifar. Outro mandamento que José guardou: não furtarás. José não furtou Faraó. Outra prova que José guardava o mandamento: Êxodo 20, não darás falsa testemunha contra o teu próximo. José não contou a seu pai que os seus irmãos lhe haviam feito. Outra prova que José guardava os mandamentos: Êxodo 20 diz: não cobiçarás. José não cobiçou a esposa de Potifar. Bom, aqui vários mandamentos têm um... Enfim, ele obedeceu todos os mandamentos. Ele obedeceu ainda Levítico 19:18, não vingarás, não guardarás rancor. José ele não guardou rancor nem mágoa dos seus irmãos. José ele obedeceu também os mandamentos de cuidar da sua família. Gênesis 47:12, e ele sustentou seu pai e seus irmãos e etc. Bom, aqui apresentei provas que José obedecia a Torá, pois ele é o arquétipo de Jesus, o arquétipo de Machia, o arquétipo do Messias, e o próprio Jesus disse que ele não veio para abolir. A palavra abolir no hebraico significa ensinar errado. Ele não veio para ensinar errado. Se você quer mais provas do que essas, então continue nosso canal e estarei revelando para vocês provas como essas que os patriarcas guardavam o sábado. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha e Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. E tenhamos uma boa semana na presença de Deus. Shalom e Shavuot Tov, e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas nas redes sociais.